Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral, e esse é o terceiro episódio do Vidas e Cenas. um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E a cena de hoje é Um novo projeto! Que delícia! um novo projeto. Ai, que medo. Vamos planejar? Mas olha, gente, mais um podcast aqui, eu tô muito feliz porque a gente está realizando esse projeto e nada melhor do que falar sobre isso. Mas primeiro, eu quero convidar você a comentar aqui, interaja com a gente, conta se você tá gostando, pra gente saber até o caminho aí que a gente vai trilhando ao longo desse percurso. Até porque só faz sentido pra gente se fizer sentido pra vocês também, né, Gi? É isso, é isso. E olha, começar um novo projeto, às vezes dá uma empolgação, eu sou muito empolgada com isso, e às vezes Dá uma certa angústia e ansiedade, né, gente? Ainda mais para as pessoas mais planejadoras, mais críticas. mais virginianas. Conta pra gente também qual é o seu signo. Eu sou de Gêmeos, então tem um alvoroço aqui, né? E aí, Gi? O que você pensou pra gente conversar sobre esse tema? Então, eu sempre recebo no consultório, na conversa com amigas, essa queixa de como que é ter essa empolgação para começar, né? E eu tenho muito disso. Eu gosto de começar novas coisas, me movimenta, me traz vida, me brilha os olhos, mas ainda assim existem algumas inseguranças e incertezas. E eu achei importantíssimo trazer isso aqui para que a gente abra ao público e para que você também se identifique, né? Porque a gente sabe que na nossa vida, altos e baixos, né? Uma montanha-russa de desafios e muitas vezes a gente acaba não percebendo o nosso potencial. E eu acredito que começar um novo projeto é explorar esse potencial. E acho que a gente tá num mês bem emblemático, assim, né? A gente tá no mês de abril e indo para maio, né? Começando maio, e é um mês assim, terminou o carnaval, aqui no Brasil é o mês onde começa realmente a vida de trabalho e de tudo, né? A gente, culturalmente, a gente tem isso, e ao mesmo tempo já são meses em que já tá chegando no meio do ano. E são os meses críticos, onde a gente cria projetos, né? Muitas pessoas criam projetos, idealizam. Alguns deles já foram para ação, outros ainda não foram. E é muito difícil esse momento de sustentar esses projetos e ir para ação para algumas pessoas, né, Gi? Sim, sim. E me vem muito ali no final do ano, quando a gente planeja, coloca vários planos, metas, e às vezes a gente até sabe no fundo que algumas metas não são reais, mas quando passa o carnaval, quando parece que a água bate na bunda, tá acontecendo. E aí, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai escolher trilhar, né? E tem uma coisa muito importante disso, que é assim, mesmo que todos esses projetos não vão para ação, é muito importante não interromper esse fluxo criativo, né, Gi? Nós mulheres temos esse movimento, assim, de criar, né, muito forte, assim. Os homens também, mas nós mulheres temos isso, né, de criar, da intuição, daquelas ideias que vêm. E muitas vezes, quando a gente não consegue colocar isso no papel, não consegue colocar isso em ação e sustentar essa transição do pensamento, da criação para a ação, né, acontece de que a gente se frustra, a gente se sente impotente e isso vai paralisando toda uma cadeia criativa que é energia vital e é saúde mental para nós. Sim, sim. E é por isso que eu falo que quando eu começo um novo projeto, é algo que movimenta, que dá sentido para mim. Porque quando eu me encontro fazendo todos os dias a mesma coisa, parece assim, aquela água parada, preciso dar movimento. Só que também aprender a criar dentro da rotina, aprender a criar novas possibilidades de sentir também essa rotina é o que gera saúde. Então, criar novos projetos não precisa ser algo do zero, mas é co-criar dentro do que já tem também. Acho que uma coisa muito importante é a gente pensar que as criações, elas são processo, né, Gi? E esse processo faz parte do momento de criação e faz parte do que vai garantir que aquilo ali consiga de fato ir para o mundo como uma ação. E como é difícil às vezes respeitar esse processo.
E às vezes é difícil, inclusive, considerar que esse processo faz parte, né? No mundo que a gente está hoje, a gente sabe que tem um movimento aí de que as coisas aconteçam de forma imediata, né? Tem um imediatismo e parece que se aquilo não acontece naquele momento e se aquilo já não bomba naquele momento, é como se aquilo não fizesse sentido ou como se aquilo não fosse possível de acontecer. Então, a gente parar, respirar e olhar para um novo projeto como uma coisa de construção e de processo é essencial para que isso funcione, que de fato você consiga colocar os teus projetos na prática. E é pensar nessa construção de repertório e reconhecer o que está sendo feito, né? Porque muitas vezes, por conta desse imediatismo, nós buscamos que tudo fique pronto e às vezes a gente não precisa ter pronto, é apreciar também os detalhes, o que a gente está fazendo, né? E quantas vezes é difícil a gente reconhecer o que está sendo feito. É justamente o contrário disso, né? Eu acredito que quanto mais a gente conseguir estar presente em cada parte do processo e aproveitar cada etapa do processo, melhor a gente vai conseguir ter um resultado final e uma garantia de sustentação desse projeto novo. O psicodrama ele tem uma teoria, né, que é a teoria de papéis, que é uma teoria que ajuda muito a gente a se tranquilizar, a reconhecer esse processo e a analisar esse processo também durante a construção de novos projetos. Sim, que aí entra na construção de papéis, que é a teoria de papéis. Né? Para o psicodrama, gente, nós somos primeiro papel e depois self. O self, né, que é o si mesmo, ele vem da construção dos nossos papéis. A gente já nasce dentro de uma série de papéis que existem aí pela linguagem, né? Quando a gente nasce, a gente já nasce filho, né? A gente já nasce inserido dentro de um papel. Mas ao longo da vida, né, na vida adulta, a gente vai assumindo novos papéis. E a assunção desses novos papéis, que tem a ver com novos projetos, eles seguem algumas etapas. Sim, sim. Então, pensando nessa construção, eu adoro teoria de papéis, porque é onde eu consigo olhar para cada papel que eu venho construindo e consigo me respeitar mais, porque a gente está se aprimorando, né? E às vezes não precisa ser perfeito, e até lidar com a autocrítica de que não, precisa ser assim, precisa ser redondinho, e casa muito com o que você trouxe de apreciar cada parte do processo para você conseguir construir, né, algo maior. E é a partir do pequeno que a gente vai construindo isso. Então, a teoria de papéis, ela me ensina muito nesse sentido mesmo de construção e de que não precisa estar pronto, que você está aprendendo. E nós somos eternos aprendizes de nós mesmos. Sim, e eu diria até mais, né? Que nem que não precisa estar pronto, é que não vai estar pronto. Que o pronto, ele vai ao longo do processo, né? O Moreno, que é o Jacob Levi Moreno, se vocês não sabem de quem que a gente tá falando, volta lá no segundo episódio para você conhecer um pouquinho mais do psicodrama, né, Gi? Isso aí. O Moreno, ele fala que quando a gente vai assumir um novo papel na vida, a gente passa normalmente por 3 etapas. A primeira etapa ele chama de role taking, a segunda ele chama de role playing e a terceira ele chama de role creating. E o que são essas 3 etapas, né? O role taking é a tomada do papel. É aquele momento em que a gente está pela primeira vez... Já se percebe. E se percebendo e assumindo aquele papel. Normalmente, nesse role taking, a gente segue o script, vamos dizer assim. Sim. Né? É o momento em que a gente vai pegar as nossas referências, porque existem referências de desempenho de papel na nossa cultura, na nossa sociedade, e aí, a partir daquelas referências, a gente vai seguindo ali aquela referência. Sim. Né? Aí a gente passa para, depois de um tempo, né, de treino desse papel, a gente passa para o role-playing. O que é o role-playing? É quando a gente começa a jogar com esse papel. Tem um pouquinho mais de condição criativa, né, Gi? Quando a gente se solta um pouquinho. Vai experimentando, né? Isso. Vai se soltando. Eu gosto muito de pensar na teoria de papéis, na minha vida, né? Pensando ali no role-taking, a gente, quando toma esse papel, por exemplo, eu fui morar junto com o meu noivo há pouco tempo. E aí eu me percebia fazendo coisas como a minha mãe fazia. E assim, você só tomou o papel porque é novo, né? Só que aí quando você começa a questionar por que eu tenho que lavar a roupa assim? Ou por que eu tenho que fazer desse jeito? E aí a gente passa, deixando mais prático aqui, tá, gente, pra vocês. Aí a gente passa pro role-play. Não, deixa eu jogar aqui, vou tentar de um jeito diferente.
Não vou cozinhar desse jeito. Tô colocando algo prático porque todo mundo passa por isso, né? E a gente vai aprendendo. E aí, nessa fase, você às vezes vai para sua referência e às vezes você vai experimentando, criar um pouquinho. Acho que a experimentação é uma palavra excelente para essa segunda fase, né? Na teoria de papéis, né? E aí, quando você já se experimentou um pouquinho, foi para referência, se experimentou, aí vem a terceira fase, né? A terceira etapa, que é o role creating, que é o momento em que você já se sente com condição suficiente de realmente criar dentro daquele papel. E sabe, Camila, eu estava pensando, vindo para cá, o quanto que nós estamos nessa fase do role creating. Porque assim, nós estamos criando a partir do nosso papel de psicodramatista. A partir das nossas experiências, a gente já foi testando algumas coisas. Por mais que também tenha... É confuso isso. Mas a gente está criando, a gente está experimentando novas possibilidades de atuação, né? E atingindo um público maior. É, porque a gente não começou assim, né, gente? Se a gente voltar lá atrás, você sabe que quando eu falo nesse tema, eu sempre me lembro de mim na faculdade, fazendo estágio na área de psicologia clínica e com minha folhinha de anamnese lá, linda e maravilhosa e super orientadora nos meus primeiros atendimentos. Que é assim, gente, quando a gente vai exercer o papel de psicóloga e no role-taking do papel de psicóloga, você tem lá uma folhinha. Tem um projetinho, né? Eu tenho uma história legal também, que quando... Eu até contei, no primeiro episódio, sobre a entrada no psicodrama na minha vida, eu fui diretora e a gente tinha que seguir certinho ali as fases. Não que a gente não siga, mas hoje é algo muito mais espontâneo, porque eu ficava, não, agora é aquecimento. Ai, o horário. Tem que ser 15 minutos. Sabe aquela coisa assim, não posso tomar tanto tempo assim da sessão. Então é aquela coisinha pronta, né? Que a gente vai ali tentando entender como que é estar nesse papel. Sim. E eu gosto muito também da teoria de papéis, porque ela, em situações de novos projetos, quando a gente entra nessa angústia de eu tenho que planejar, eu tenho que saber, eu tenho que já tá com tudo pronto e tal, a gente lembra, né? E aí é um convite para vocês lembrarem também, gente, quando vocês estiverem diante de novos projetos de vocês. E quando a gente fala projeto, não é só projeto de trabalho, tá? Pode ser projeto de vida também, como ser mãe, né? É um outro exemplo de um outro papel onde a gente também tem essas fases aí, né? Acontecendo. Eu gosto muito porque eu acredito que reconhecer isso, considerar que toda vez que a gente vai assumir um novo papel, a gente vai passar por essas fases, né? Ou pelo menos na maioria das vezes em que a gente vai assumir novos papéis, a gente vai poder se tranquilizar de que em cada momento a gente vai estar de um jeito. Isso faz com que a gente se cobre menos, né, Gi? E se cobrando menos, a gente interrompe menos o processo criativo. E se a gente interrompe menos o processo criativo, a garantia de que esse projeto vai ser conseguido colocado em ação e a gente vai sustentar toda essa transição até que isso aconteça, é muito maior. Sim, e eu gosto de pensar também, junto com a teoria de papéis, que a gente sempre tem um porquê e um para quê. Porque isso vai fazendo com que a gente retorne aos sentidos e sustente também. E respeite que a gente está ali pegando o papel, tá jogando o papel, que a gente está treinando ainda, né? A gente está sentindo como vai ser. Então, quando a gente consegue retornar a esses sentidos, a esse propósito, a gente consegue sustentar o novo projeto, né? E não, como a Camila disse, não um projeto de trabalho só, mas o projeto de uma vida mesmo. E quando a gente começa a olhar a nossa vida como um projeto, a gente vai dando muito mais sentido a ela. Você tocou num tema, assim, bem importante para mim. Você sabe que eu tô na clínica há 25 anos, né? Esse ano eu faço 25 anos de formada e desde que eu me formei eu trabalho com clínica. E de uns anos para cá, eu troquei a pergunta que eu faço. E hoje em dia eu faço muito mais a pergunta para quê, tanto para os clientes quanto para a minha própria vida, do que o porquê. Justamente porque o para quê leva a gente para a função, para a motivação inicial, para o sentido daquilo dentro da nossa trajetória de vida. Porque as coisas precisam estar costuradas, né, Gi? Sim. Ter sentido garante também que você consiga colocar em prática um novo projeto. Dentro da teoria do papéis tem uma outra coisa que eu acho importante a gente falar,
que inclusive é um instrumento, né, que o psicodrama tem e que a gente muitas vezes vê por aí sendo feito de forma, né, fora do contexto geral do psicodrama, que é o treino de papéis, né, Gi? Sim, sim. Eu gosto muito de trabalhar isso, que aí meu paciente aí já sabe. Porque quando a gente vai... Porque ninguém nasce pronto e a gente nunca fica pronto. Gostei do que você trouxe, né? A gente vai experimentando, vai vivenciando. E quando a gente se permite treinar e sentir como é estar naquele papel, a gente se percebe, né? E quando a gente se percebe, muda tudo. Porque nós vamos dando a nossa cor, nós vamos dando a nossa textura, nós vamos deixando do nosso jeito. Isso. E se experimentar dentro do papel permite também que a gente ensaie possibilidades, vamos dizer assim, né? Ensaie possibilidades de... quase como se fosse uma simulação, né, Gi? Mas também isso dentro de um contexto do psicodrama, né? Que eu acho que a gente pode até trazer um outro conceito que é importante, que no palco moreniano, como a gente chama, né? No espaço onde a gente trabalha, seja um trabalho de grupo, um trabalho de clínica, um trabalho em escola, em organizações, quando a gente vai trabalhar com cenas, a gente constrói quase que uma outra realidade. Moreno chamou de realidade suplementar, né? Que é um espaço meio fora do tempo, do espaço onde a gente constrói a partir de instrumentos que a gente tem para criar aquela simulação, aquela cena, e que permitem quem está ali se experimentando no seu papel, de fato se sentir o mais próximo possível da realidade fora do consultório. E isso, para mim, é uma das grandes mágicas do psicodrama e é uma das grandes possibilidades que a gente tem de ajuda, sabe? Sim. Num campo seguro, né? A gente constrói ali um campo seguro de experiência para o sujeito. Eu gosto de pensar em simulação, eu gosto de pensar na palavra laboratório. E essa possibilidade da gente se experimentar num novo papel, num campo seguro, sem a pressão social direta, sem a nossa pressão interna, porque muitas vezes, né, Gi, como a minha cena inicial aqui, eu sou muito crítica, eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesmo, é uma vida inteira para ir trabalhando, me trabalhando dentro dessa crítica. Inclusive, uma das tatuagens que eu tenho aqui, gente, está escrito entrega. Que é um convite para mim mesma, de todo dia olhar aqui e lembrar que eu não estou no controle de tudo, né? Então, poder ter esse espaço de experimentação e poder fazer esse treino de papéis num ambiente seguro e sem essas pressões externas e internas é uma possibilidade também de ajudar, né? Me ajuda muito e acredito que pode ajudar vocês quando a gente está assumindo novos papéis e fazendo novos projetos. Sim. Sabe que quando eu penso no E do Vidas e Cenas, me vem muito a realidade suplementar, porque é essa possibilidade de criação e experimentação e, como você disse, é um lugar seguro mesmo. E quando a gente se dá a possibilidade de entender como eu seria nesse papel, eu vou até conseguindo decidir melhor sobre a minha vida. Sobre o que faz sentido, o que eu quero, o que eu não quero, o que é uma imposição social, o que é de mim. Então, quando a gente se permite vivenciar num ambiente terapêutico, num ambiente seguro, a gente consegue se perceber em cada um desse papel e a gente consegue sentir o movimento. Eu gosto muito de sentir o corpo, de entender o que o meu corpo está dizendo quando eu tô nessa situação. Porque assim a gente vai se mapeando, né? E vai trabalhando em cima desse autoconhecimento. E é por isso que é tão importante uma metodologia de ação, né, Gi? Porque a metodologia de ação, ela permite uma integração do corpo, da mente, do espírito. E quando a gente consegue agir de forma integrada com isso tudo, a gente consegue normalmente ter uma ação mais fluida e uma ação mais assertiva em relação ao que a gente quer. Sim. É que começar um novo projeto parte primeiro da gente, né? Parte da gente. E nós somos, assim, o nosso maior instrumento nesse sentido, né? Então, eu acredito que o psicodrama, quando ele lança a luz para esses projetos de tomada de papel, né? Para esses momentos de tomada de papel nos projetos, ele ajuda a gente a entender
quais são as fases mesmo, quais são os Sim. processos que a gente vai passar naturalmente toda vez que a gente for decidir assumir um novo papel diante do novo projeto. E sabe, você falando, me veio uma coisa, até pela experiência clínica, de que muitas vezes quando se toma um novo papel, nem todo mundo vai conseguir estar com você nessa sua nova fase. E mudar de papel, passar por uma transição que seja, enfim, se entregar para um novo projeto, às vezes vai fazer com que você também reestruture o seu redor. As pessoas que você convive, os lugares que você vai. Então, requer muito da gente também sustentar as nossas decisões a partir do geral que vem. Faz sentido isso, Camila? Sim, acho que faz. Inclusive é um exercício da nossa capacidade de dizer sim ou não, né? Porque muitas vezes quando a gente assume novos papéis, a gente vai se recolocar, se reposicionar dentro da nossa vida e isso vai ter um impacto nos nossos vínculos, né? Eu gosto de fazer uma analogia dos vínculos com a dança, né? Então, cada vez que você faz um reposicionamento ali naquele passo, naquele ritmo, o outro ele também vai precisar se reposicionar para poder continuar naquela dança com você. Sim. E às vezes, diante de um novo projeto, de um novo posicionamento, essa dança ela vai mudar. E o outro também vai precisar olhar ali e ver se vai conseguir estar ali nessa dança com você. Então, esse é um outro elemento também, né? Quando a gente trabalha com essa ideia dos novos projetos, dos desafios, das possibilidades. E eu vejo que, principalmente com mulheres, que é o público que eu mais trabalho, existe esse pensamento do quanto que vai desorganizar o meu redor se eu tomar essa decisão. E como que lida com isso, Camila? De saber que nessa dança tem gente que não vai conseguir se adaptar, mas eu não sei se eu quero abrir mão. Gi, eu vou te dizer como é que eu tenho lidado aqui com esse projeto do podcast dentro de mim. Abre o jogo aí. Vou abrir o jogo para vocês, gente. Porque você acredita que uma das coisas que veio na minha cabeça quando eu aceitei o seu convite foi pensar assim, gente, eu já tenho uma clínica estabelecida, eu já tenho uma forma de trabalho estabelecida, uma forma que os clientes, né, da forma como os clientes chegam, eu já tenho meu espaço na escola de psicodrama, eu tenho isso aqui. E aí, o que vai acontecer com todo esse contexto de vínculo, de forma de trabalhar, quando eu abrir esse novo projeto? Ainda mais, né, Gi, porque esse posicionamento aqui de estar num podcast, de estar num canal aqui junto com vocês, de estar dialogando com vocês, é uma abertura que eu nunca vivi na minha vida. É a primeira vez que eu estou me abrindo para isso. Então, é um universo absolutamente novo, né? E eu vou te dizer o que para mim me acalmou e me permitiu estar aqui, né? Acho que principalmente duas coisas. Uma é lembrar da teoria do papéis. Lembrar que a gente está no momento de role creating como psicodramatistas e psicóloga, mas como podcasters eu me sinto no role take. Sim. Então, como nesse momento da tomada do papel, eu entendo que tem um processo, né? E eu vou acompanhar esse processo. E aí entra no segundo ponto, que é estar atenta, consciente e presente. Eu resolvi essa questão dentro de mim, gente, entendendo que quanto mais presente eu tiver em cada parte desse processo, mais eu vou ter condição de me reposicionar ou de mudar o meu movimento se eu sentir que o reflexo desse movimento que eu estou fazendo aqui interferir de alguma forma na minha vida, nos meus vínculos, de um jeito que eu não quero. E aí é você também se autorizar para você mudar o seu movimento. Caso em alguma fase desse processo você considerar que o efeito não foi um efeito desejado, né? Então, nesse sentido, eu, Camila, estou me colocando muito atenta a cada passo e muito presente, observando o efeito, né, disso que a gente está construindo e que está levando para o mundo. Tanto o efeito, vamos dizer assim, positivo, de alcance, de tudo, quanto também observando o efeito disso nos meus vínculos que já existem, na minha rede que já existe, no meu trabalho clínico que já existe. E eu acredito muito, sabe, Gi, que a presença, ela é um dos elementos também essenciais dentro disso tudo. Porque se eu estiver presente, conectada e atenta a isso, e consciente, né? Claro. De que cada movimento que eu faço
vai trazer um reflexo, é que nem aquela figura da pedrinha que você joga no lago. Uhum. Você faz um movimento ali, aquele Sim. movimento ele tem uma expansão, né? Sim. Se você está atenta e autorizada e se sentindo livre para se movimentar, se algum efeito acontecer fora daquilo que você quer, eu acredito que o processo fica muito mais leve e muito mais possível também. Uhum. Eu gostei muito de algo que você trouxe, que é o se autorizar. Se autorizar esse movimento, se reposicionar. Sim. E muitas vezes o medo da transição, o medo do novo, acaba deixando a gente no mesmo lugar. Só que entrar em um novo projeto não significa que a gente não possa recalcular rotas também. Então, o que me faz assim, acreditar e me entregar aos projetos é saber que existem outras possibilidades dentro disso. E quando a gente escolhe, não é uma escolha para sempre, não é algo que, nossa, não vamos mais poder desfazer. Então, a gente pode recalcular rotas e o quanto que isso nos movimenta e nos faz sentir em outro papel. Então, acredito que esse se autorizar, se permitir acontecer pela sua vida também é muito importante para a gente sentir que a nossa vida tem sentido e que existe brilho nos nossos olhos para as coisas que a gente faz. E aí, gente, é importante, eu acho que vocês saberem que a gente tem... Tudo isso que a gente está falando para vocês, a gente também vive na prática. Com certeza, na pele. Então, quando a gente começou, né, Gi, essa conversa do podcast, a gente também teve conversas no sentido de como é que vai ser isso para cada uma, vamos respeitar os movimentos, vamos vendo o que é que a gente vai construindo, vamos se aquecendo. Sim. E podendo até pensar nas liberdades que a gente teria, né? Do que a gente quer fazer com isso, de como continuar. Então, isso também é outra coisa muito importante, viu, gente? Para conversar um novo projeto, principalmente quando é em parceria, né, Gi? Que é esse alinhamento de expectativas. E eu achei muito bacana, porque eu gosto muito da comunicação, assim, assertiva, aberta. E quando eu levei o projeto para você, você fez vários questionamentos. Né? Essa sou eu, gente. Eu achei ótimo, porque não, e como vai ficar isso? E qual vai ser o papel de cada um? Como vai ser o auxílio? Enfim, como a gente vai lidar com essas demandas, porque todo mundo... Né, nós temos uma vida agitada também, para além do podcast. Então, como vai articular tudo isso? Enfim. E quando a gente questiona, a gente consegue visualizar e deixa as coisas mais assertivas. Eu chamo isso de alinhamento de expectativas, sabe? Eu acho que é importante dizer que até nos investimentos financeiros que a gente fez, a gente teve esse diálogo aberto, sim, né, de como é que era esse investimento, para quem ficaria se algum dia a gente resolvesse, né, mudar o nosso movimento, a nossa dança, ir para outros projetos de outro jeito. Isso é eu vejo como uma forma muito saudável também de começar novos projetos, né? Inclusive falando de temas que culturalmente, às vezes, as pessoas têm um certo tabu de falar que é dinheiro, né? Que no fim. Você vai começar um projeto falando do fim? Não. Você vai considerar que o fim faz parte do movimento, às vezes, né? A gente não quer que aconteça, mas a gente não sabe o que vai acontecer ao longo do processo. Então, quando a gente se entrega para essa construção, a gente precisa pensar nessas possibilidades, né? Sim. É perceber, né? Um parâmetro geral ali, tudo. Eu acho que é isso por hoje, né? Gostei. Passeamos por vários pontos. Sim. Pode deixar aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, quiser ouvir algum outro ponto sobre a construção de novos projetos que a gente não tenha tocado aqui, né? Na nossa conversa fluida. E quem sabe a gente traz uma extensão disso aqui, né? Porque daria pra gente ir, longe, né? Sim. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. E a próxima cena é... Tcharam! É da pausa? O que fazer, né? No próximo episódio nós vamos conversar sobre como que a gente faz quando a gente tem uma pausa e a gente vai ter uma retomada para não se atropelar na nossa vida. Tô animada. Eu também. Até quarta-feira. Olha, eu esqueci, gente. Se inscreva no canal, viu? Porque todas as quartas-feiras teremos novos episódios. Até lá. Até!